Você vai ouvir uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte. Uma produção da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Deus tem uma revelação para você. Abra o seu coração. Cumprimento a todos com a paz que é no nome do Senhor Jesus Cristo e abençoo a sua vida. Hoje nós estamos aqui para trazer uma mensagem do Senhor, uma mensagem do céu, uma mensagem escriturística, divina, para te orientar e também para te ensinar e para desenvolver em você raízes espirituais que possam levar você a uma vida melhor do que você tem hoje. Gostaria apenas que você prestasse atenção, dispensasse todas as demais coisas para ouvir essa pequena mensagem curta, para que você aprenda mais da palavra de Deus. Inicialmente, eu quero orientá-los que a Bíblia, a Escritura Sagrada, é um livro judaico, tanto no Novo Testamento, como também no Velho Testamento. Ela trata das coisas de Israel. E por revelação, então nós entendemos que essa palavra também nos traz os ensinamentos, nós que somos gentios. Nós sabemos também que a palavra de Deus ela tem como simbolismo o espelho. Todas as vezes que você abrir a palavra de Deus, você deve ver você no texto. Então ela é como um espelho. E hoje nós vamos trazer características diferentes daquela que você já tem ouvido sobre a parábola do bom samaritano, que você provavelmente já a conheça, mas nós queremos trazer algo diferente agora, uma revelação nova, para que você aprenda, que você tenha uma visão mais aberta, uma visão mais clara e um alcance maior daquilo que Deus tem para você. A Bíblia também é um livro espiritual. Ela não trata das coisas materiais diretamente, mas ela diz que quando você tem a palavra de Deus em seu coração, as demais coisas vos serão acrescentadas, diz Jesus. Nossa primeira vontade é de que a palavra de Deus esteja em nosso coração. A Bíblia diz que tudo que sai da sua boca, ela provém do coração. Então nós devemos encher o nosso coração da semente espiritual, para que produzamos no futuro, próximo ou mais distante, frutos, bons frutos, dignos de arrependimento, para que possamos também passar para outras pessoas. Que a palavra de Deus, no livro de São Mateus, diz que nós devemos fazer discípulos para a glória do seu nome. Então nós vamos ler a parábola do bom samaritano. Então gostaria que você abrisse também, nos acompanhasse, no livro de São Lucas, no capítulo 10, começando no versículo número 30. Leiamos. Diz assim: E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhes as feridas, e aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 lhe parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E o doutor da lei disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus:
vai e faze da mesma maneira. A melhor maneira de ensinar, segundo Jesus, é falar através de ilustrações, chamado parábolas. Uma parábola, ela é uma história que Jesus aplicava para que os ouvintes pudessem se colocar dentro da história. Na parábola não há nomes. Na parábola há pessoas que significam aqueles que estão ouvindo ou aqueles que estão sendo ensinados. A parábola é uma história que fala das coisas conhecidas na terra para ensinar uma verdade bíblica. Por isso que eu disse que a Bíblia ela é judaica e as ilustrações são sempre voltadas para as coisas de Israel. Aquelas coisas que os judeus conheciam muito bem. Jesus falava em parábolas, porque a parábola é como se colocasse uma moldura e as pessoas então desenhassem aquilo que bem entendiam ou viesse a conhecer. Essa é uma parábola, a parábola do bom samaritano. Jesus estava ensinando essa parábola para um doutor da lei, um homem judeu que conhecia muito a lei divina, os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Ele conhecia todas as coisas, mas não a aplicava de maneira correta. E Jesus então começa a ensinar. O primeiro ensinamento ou pensamento de Jesus é que os judeus, como não tinha bom relacionamento ou nenhum relacionamento com os samaritanos, então ele ensina de maneira que o judeu voltasse a ter harmonia com os samaritanos. Eu vou abrir aqui um parênteses para que você entenda quem é o judeu ou quem é o samaritano, dito na história. Israel, depois do governo, do rei Salomão, Israel foi dividido em duas partes. A parte do sul tinha como capital Jerusalém e a parte do norte tinha como capital Samaria. Jerusalém atendia às leis divinas e os samaritanos criaram outros deuses, bezerros. Criaram 2 bezerros e adoravam como se fosse seu Deus. Por esse motivo, então, eles tinham incompatibilidade nessa parte. Então, o judeu não aceitava o samaritano. Se você se lembra da parábola, se você se lembra do encontro no poço de Jacó, de Jesus, com aquela samaritana, você pode observar que a samaritana disse claramente: os judeus não se comunicam com nós samaritanos e você vem pedir água para mim? Foi quando Jesus disse: se você tomar dessa água, você tornará a ter sede. Mas se você tomar da água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Deus já está falando com você sobre essa passagem, sobre esse, entre aspas, que eu disse agora. Você deve tomar a água que permanece, porque essa outra água, essas coisas naturais, as coisas terrenas, você às vezes pensa que se realiza, mas você novamente precisa repeti-la. O que Deus está falando é que quando você toma a água viva, que é a palavra dele, que é eterna, por isso que é chamado de água viva, então você nunca mais vai ter sede ou vai ter vontade das coisas materiais. Você se desliga, isso é naturalmente, você vai se desligando das coisas naturais. Mas voltando à parábola agora.
A parábola, então, ensinava o judeu a ter compaixão do samaritano. A parábola começa dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ora, se esse homem descia de Jerusalém, só poderia ser um judeu. E esse judeu, no caminho de Jerusalém para Jericó, era uma descida, era um caminho tortuoso, cheio de sombras, cheio de ciladas. Era um caminho muito interessante para os salteadores. Era fácil criar as ciladas, porque muitas pessoas passavam por ali. Era um trânsito mais ou menos intenso, porque Jericó era uma cidade de um comercial, movimentos comerciais. Jericó era uma cidade onde também comportavam os sacerdotes. Diz os historiadores que em Jericó moravam aproximadamente 12 mil sacerdotes, e eles faziam então esse trajeto, como tantos outros homens de comércio, de negócios, transitavam por este caminho. De Jericó até Jerusalém, ou vice-versa, de Jerusalém a Jericó, há um espaço de 30 quilômetros, aproximadamente, que podia ser feito em um dia, 2 dias de caminhada. Este era o caminho por onde passavam. E aqui nesse caminho, nós encontramos 3 classes de pessoas. É nestas 3 classes de pessoas que nós vamos nos ater logo mais. Mas eu quero dar algumas informações para que você conheça a parábola de acordo com os ensinamentos tradicionais. O que nós queremos fazer hoje é trazer um ensinamento novo, uma característica nova uma visão nova desta parábola. O salteador, ele era de costume transitar também por esse caminho para saltear, para roubar, para atacar as pessoas. O sacerdote que estava descendo por esse caminho viu um homem que tinha sido atacado por um desses salteadores. Esse salteador, ele tirou tudo o que esse homem tinha, roubou todas as coisas, usurpou aquilo que ele tinha e deixou meio morto. Isso quer dizer que ele também tentou tirar a vida daquele homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Com certeza, esse homem que estava descendo era um judeu, como eu disse. Passou o primeiro e viu aquele homem morto, um sacerdote. O sacerdote, ele não prestou socorro. Logo depois passou também um levita, que é da mesma classe, também não prestou socorro. Se você perguntar assim, por que um sacerdote ou um levita, que são pessoas levantadas, escolhidas para fazer boas ações, não prestou socorro? Porque na lei, eles viviam no tempo da lei ainda, porque Jesus que veio mudar a lei. Mas até então a lei ainda era aplicada. E a lei dizia que quando um homem tocasse no morto, ele ficaria impuro durante 40 dias. E esse sacerdote e o levita, eles não tocaram naquele homem prestando socorro, porque não sabiam se ele estava vivo ou morto. Isso são formalidades ou rituais desnecessários na realidade. Porque as formalidades e esses rituais, os ritos, impedem de que alguém preste socorro a um que está caído. Porque Deus nos ensina que a vida é maior do que as formalidades. Eles poderiam ter prestado socorro, porque para a impureza
havia solução. Mas não quiseram correr nenhum risco, porque aqueles que tocassem no morto, um sacerdote, um levita, por exemplo, ficaria 40 dias impuros e não poderia então trabalhar no templo, prestar trabalho ao Senhor Deus. O outro homem que passou é o samaritano. Por isso que se chama a parábola do samaritano. Esse samaritano, ele teve compaixão daquele que era considerado seu inimigo. Os judeus não se combinavam com o samaritano e não se dialogavam. Eles não tinham amizade com um com o outro. Mas ele, tocado pela compaixão ou misericórdia, ele então perde o seu tempo ou gasta seu tempo para ajudar aquele homem que estava caído. Tinha sido assaltado, roubado, sua vida transtornada. Jesus estava ensinando que aquele que era maltratado, aquele que era perseguido, é que prestou socorro àquele homem que era judeu. Então nós vemos nessa parábola que estão envolvidas três pessoas, três classes de pessoas, que eu vou agora colocar para você ter uma nova visão daquilo que é ensinamento de Deus. Porque toda palavra, ela ensina a vontade de Deus para que você atenda e para que você seja, então, semelhante a Deus. A primeira classe de pessoas é o salteador, logicamente, o ladrão, que aqui representa o próprio diabo. É aquele que mata, rouba e destrói. Isso está escrito em São João, capítulo 10, versículo 10. Dizendo assim, o Deus deste mundo, ou então o ladrão, o salteador, o diabo, é aquele que vem para três motivos: matar, roubar ou destruir. Se você, por acaso, quiser chamar este para uma quarta situação, ele não vem, porque não é o trabalho dele. O trabalho dele é só para matar, roubar e destruir. Esta é a primeira classe de pessoas. Mas o que Deus ensina ainda por trás da palavra, a revelação da palavra, traz o seguinte: há pessoas que vivem com a mesma intenção desse salteador, dizendo assim: o que é seu é meu. O que é seu também é meu. É uma forma de golpe egoístico. Porque há pessoas que não se conformam com o que têm, mas no coração dele está sempre minando que o que é do outro também pode ser meu. Eu também posso tomar, eu também posso buscar de uma maneira ou de outra, ou roubando ou tendo má intenção. Você pode subtrair do seu irmão alguma coisa que ele tem e que você também tem, mas você quer ter mais ainda do que aquilo que é necessário para você. Essa, então, é a primeira classe de pessoas que eu coloco aqui. E vamos ver ainda duas outras classes de pessoas. Então, vou repetir. A primeira classe de pessoa é aquela que diz assim: o que é seu também é meu. Essa é a primeira classe, do salteador. Há uma segunda classe que diz: aquilo que é meu, é meu. Isso nós estamos nos referindo aos sacerdotes. E podemos também se referir ao homem, ao ser humano, que não reparte aquilo que tem, mesmo conhecendo a necessidade do irmão, do seu semelhante, do seu parente. Ele diz: o que é meu, eu ganhei, então é meu. Então eu não preciso repartir, porque isto é meu.
também é uma forma de egoísmo. Porque a palavra diz que nós temos que carregar as cargas uns dos outros, que nós temos que socorrer os necessitados, que nós temos que dar esmolas, e etc. Você deve conhecer talvez algumas condições a mais. A segunda classe de pessoas são esses homens, que segura aquilo que tem nas suas mãos, aquele que não abre a mão, não abre o coração, não tem a perspectiva e não tem a visão de ajudar o próximo. A palavra de Deus diz que o pecado, um grande pecado, é você não ajudar o seu irmão. Esse é um pecado que leva à morte, a morte espiritual. A morte espiritual se fala do julgamento final, da condenação. Se você maltrata uma pessoa, você está cometendo um pecado tão grande, porque está fazendo o inverso daquilo que Deus falou como mandamento. Os 2 mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo, como a ti mesmo. Se você desonrar, desobedecer a esses 2 mandamentos, são os maiores pecados que você pode praticar, porque você está invertendo uma situação deixada por Deus como sendo maior. É você não agradar a Deus em primeiro lugar, tirar Ele da sua vida do primeiro lugar, colocando em segundo lugar, terceiro, quarto ou quinto lugar, que Deus não aceita. Ele só aceita o primeiro lugar. E você também não amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você disser isso é difícil, realmente é difícil. Mas no seu coração tem que ter a intenção de que esse mandamento deve ser cumprido por você. Se você tem dificuldade, ou muita dificuldade, você deve buscar isso em Deus, para que Ele, então, conserve o seu coração, um coração de um homem ou de uma pessoa que não tem esse egoísmo no coração, que você pode repartir. Uma garantia de Deus que Ele vai suprir a necessidade, que Ele vai fazer voltar para você isto com um valor maior ainda, que é o valor eterno, que são os galardões, ou premiação, ou recompensas, ou coroa. Não sei como você vê esta recompensa de Deus. Há uma terceira classe de pessoa, que nós chegamos agora num momento crucial dessa parábola, que é o samaritano. O samaritano não diz o que é seu é meu, e também não diz o que é meu é meu. Ele diz, o que é meu também é seu. O que é meu também é seu. Nada é meu, tudo é nosso. Isso que agrada a Deus, e essa parábola está ensinando exatamente isso. Que o único que agradou a Deus, o único que viu o meio morto como seu semelhante, foi o samaritano, que tinha no coração que aquilo que era dele também poderia ser dividido. O que o samaritano fez foi algo extraordinário. Colocou nas feridas o azeite e depois passou o vinho. Isso é um simbolismo, porque o azeite ele é usado para diminuir a dor. Com certeza, este homem que estava meio morto, ele estava sentindo dores. E o vinho, ele era para desinfetar as feridas. Logicamente, como eu disse que a Bíblia ela trata das coisas espirituais, então o azeite e o vinho fala de coisas espirituais também. Sabemos que o azeite ele é um símbolo do Espírito Santo. Quando você quiser ajudar alguém, você também pode aplicar esse azeite, aplicar essa palavra. Você pode levar também um alívio para as pessoas que estão sentindo dores, aos desesperados, angustiados, as pessoas que foram maltratadas por salteadores.
você pode entregar, você pode também gastar esse azeite, que lhe foi dado gratuitamente. E ainda passar o vinho, ainda desinfetar, porque o vinho fala do sangue de Jesus. O vinho fala da palavra que limpa, que desinfeta, descontamina o coração das pessoas que estão contaminados pelo pecado, pelas ações do mundo. Esse samaritano, ele aplicou isto. E ainda colocou esse homem caído em sua cavalgadura. Ainda ele encaminhou para um lugar apropriado, uma estalagem. E aqui pode ser tido como sua casa ou sua igreja. E lá então ele deixou valores para que aquele hospedeiro pudesse então continuar o tratamento até que aquele homem fosse curado. E ele ainda promete pagar uma despesa que poderia ultrapassar aqueles 2 dinheiros ou 2 denários, que naquela época significava o trabalho de 2 dias. Porque cada dia de trabalho se pagava um dinheiro, uma moeda, um denário. Aquele doutor da lei, então, tinha feito uma pergunta a Jesus: quem é, então, o meu próximo? Então Jesus responde com essa palavra: o seu próximo é aquele que está mais próximo de você. É aquele que você pode alcançar, aquele que você pode ajudar, aquele que você pode aliviar sua dor. Esse é o seu próximo. E tem muitos desses ao seu lado, precisando. Às vezes você não percebe, mas há pessoas que aparentemente estão bem, mas às vezes não têm uma boa alimentação. Às vezes nem tem alimentação para toda a sua família. Passa necessidades. Às vezes tem doenças que está lhe preocupando, nele mesmo, na família dele. Há pessoas que não sabem como tratar daquelas maldições, que às vezes são hereditárias, ou maldições mandadas por palavras, por pessoas de autoridades, que falam palavras negativas, que traz problemas para ele. Às vezes obras de feitiçarias, bruxarias, que são feitas e as pessoas não sabem, sofrem. Às vezes não dormem à noite. Tem problemas. Este é o seu próximo. Quando você está numa igreja ou numa comunidade onde você tem bom relacionamento com as pessoas, você descobre as necessidades. Quando você supre uma necessidade de um seu semelhante, isto agrada a Deus. Isto chega aos céus como um cheiro suave, é um sacrifício. Por menor que seja, ele é agradável a Deus. Essa parábola nos ensina essas coisas. Então você não deve estar incluído na primeira e a segunda classe. A primeira eu posso ainda retornar à explicação. A primeira é aquele salteador que diz: o que é seu é meu também. O segundo é aquele que diz: o que é meu é meu. O que é meu, eu seguro nas minhas mãos. Mas o terceiro é aquele que Jesus está ensinando nessa parábola: o que é seu também é do seu semelhante. Não importa o que você vai fazer para o seu semelhante, importa que você faça, ou pouco ou bastante. Mas Deus está chamando você para atender aqueles casos que você disse não. Volte, se arrependa e ajude aquele necessitado, por menor que seja. E não precisa ficar espalhando o que você fez. O que Jesus ensinou foi que a mão que dá, a outra não saiba que você deu. E disse também que nas suas orações você deve entrar no quarto e orar a Deus secretamente. As pessoas não precisam saber
o que você está orando. E Deus dá uma promessa assim espetacular, esplêndida. Ele diz assim: quando você faz as coisas secretamente, Ele vai fazer com que isso apareça em seu favor publicamente. Mas é Ele que vai fazer, não é você. Deus, Ele te honra publicamente. Experiência própria. Então aqui fica esse ensinamento, uma nova visão desta mensagem, dessa parábola que Jesus nos traz, muito importante aos nossos dias também, como será em todas as épocas e como foi também anteriormente. Um ensinamento que ele passa para a vida eterna como um grande ensinamento do Senhor. Que todos tenham a bênção do Senhor. Nos nossos próximos vídeos, nós vamos trazer outras revelações da palavra, novas visões, porque Deus tem nos concedido uma nova visão da palavra, aquilo que está por trás, nós chamamos de revelação ou palavra rema. Vamos trazer, não vamos trazer nada que seja o tradicional, aquilo que você já conhece, o que é mais fácil, aquilo que você entende na sua leitura bíblica. Nós queremos trazer alguma coisa a mais, algo assim que fica mais difícil para você, mas que Deus abra o seu entendimento, sua visão, para que você conheça Deus mais de perto, você seja mais íntimo com Deus, que você tenha uma melhor comunhão com Deus, que você tenha uma proximidade maior com Deus, que nas suas orações você peça que Deus te ensine a ouvi-lo. Peça a Deus que ensine você a ouvi-lo, que não seja apenas um monólogo, mas sim um diálogo, duas pessoas conversando. Você pode falar com sua boca com Deus, Deus vai falar através da palavra revelada. Se você não tiver a palavra revelada, você não vai ter o bom alimento. Você precisa conhecer o que está por trás das linhas, o que está escondido, porque Jesus disse: eu revelo a quem eu quero. Depois ele diz: eu revelo aos pequeninos, aos que estão humildes de corações, aos que estão desejosos de conhecê-lo, mas a miúde. Fica aqui nosso abraço e aguardando você para nos ouvir nos próximos vídeos. Tenha todos a paz do Senhor. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Você ouviu uma mensagem de vida, gravada no estúdio Torre Forte, produzida pela Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Carmem, em São José dos Pinhais, Paraná. Guarde esta palavra em seu coração. Outras mensagens edificantes pelo site www.ieqjardimcarmem.com.br.